A guerra interna, o homem interior versus o homem exterior. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gálatas 5,17. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 19 a 23. Primeiro, a realidade da guerra espiritual e seus vários frontes de batalha. Estamos em guerra. Desde o dia em que o homem foi criado, ele se tornou um constante alvo de Satanás, para que rompesse o seu relacionamento com Deus, mantendo-se desta forma afastado de sua vontade perfeita. Entretanto, quando alguém é liberto de suas correntes através da conversão a Cristo, ele passa a ser o alvo prioritário do diabo, o qual, através de suas tentadoras artimanhas, sempre bem elaboradas e sutis, procura levá-lo novamente a romper seu relacionamento com Deus. Tais tentativas, quando mal sucedidas, são renovadas diariamente. Esta guerra, entretanto, não é apenas com Satanás. Tendo sido afetados em nossa natureza, a qual se inclina às vontades pecaminosas da carne, temos uma tríade de adversários a enfrentar constantemente: o diabo e suas hostes, a sociedade corrompida espiritualmente e nós mesmos. Nesta lição, vamos tratar deste adversário interno, o qual deseja se integrar aos padrões da sociedade conduzida pelos desejos da carne. Este enfrentamento é fundamental, pois, dominando a nossa natureza corrompida, nos livraremos do peso do pecado que nos assedia. Hebreus 12:1. E, sem o mesmo, despojaremos o velho homem, para que tenhamos o nosso espírito renovado. Efésios 4, de 22 a 24. E assim avancemos com mais firmeza contra os exércitos espirituais que desejam nos distanciar de Deus. Segundo, o homem interior e o homem exterior. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. 2 Coríntios 4,16. A Bíblia divide o ser humano entre seu homem exterior e seu homem interior. Deus habita no homem interior, em nosso espírito, e em volta deste se encontra o homem exterior, sede de nossa natureza original, sentimentos, emoções e desejos naturais, e caída, inclinada ao pecado. O problema de muitos servos de Deus é que o seu homem interior não consegue espaço para sair do homem exterior, que o bloqueia. Por isso, o principal obstáculo do servo de Deus para o seu quebrantamento não é o diabo, mas ele próprio. Nossa eficácia como cristãos depende de quanto o nosso homem exterior seja quebrantado. Por isso, é tão importante que entendamos quem nós somos, dentre os três entes que integram o ser humano, para que possamos, através do quebrantamento, alcançar o estágio que Deus espera de nós, como pessoas verdadeiramente espirituais. Pessoa carnal. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Pessoa natural.
Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Pessoa espiritual. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. 1 Coríntios 3:1 e 1 Coríntios 2:15a. Não conseguiremos prevalecer nas batalhas espirituais se permanecermos como pessoas carnais ou naturais, mas devemos amadurecer como pessoas espirituais, pois, para vencermos, devemos usar adequadamente armamentos espirituais, empenhando-os em batalhas espirituais. Terceiro, quebrantamento, uma necessidade ao cristão. É Deus quem promove o quebrantamento do homem exterior, para que o seu espírito seja livre. Sua importância é tamanha que, uma vez que a única obra que Deus aprova é a realizada pelo nosso espírito, este somente pode ter liberdade em agir se o homem exterior for quebrantado. Todo servo de Deus descobre que o maior obstáculo para o seu trabalho não é o diabo, mas ele mesmo, ao perceber que seu homem interior não anda na mesma direção que seu homem exterior, quando este não se sujeita ao governo do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Ainda que muitos servos de Deus sejam talentosos e tenham o chamado divino para trabalhar em sua seara, o homem exterior o incapacita de andar no Espírito, e por isso o mantém inapto, pois, sem haver quebrantamento, o homem exterior continuará reinando e não adiantarão o seu entusiasmo, o seu zelo, nem o apoio que ele vem a ter para crescer espiritualmente, pois o único caminho necessário para que consiga seguir no caminho estreito, tendo prazer nas coisas espirituais, é o quebrantamento de seu homem exterior. Quarto, as duas formas de quebrantamento. Há duas formas de o quebrantamento do homem exterior acontecer. A primeira é através da não aceitação de nosso espírito em ser influenciado pelo nosso homem exterior e o ambiente que o rodeia, e tanto o atrai e influencia. E a segunda forma é através da intervenção, direta ou indireta, de Deus. Quanto à segunda forma, ainda que nem sempre nos demos conta, Deus nos tem acompanhado dia a dia, quebrantando-nos através de sofrimentos e dificuldades que nos permite vivenciar, como foi o caso de Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás respondeu ao Senhor: mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quanto ao primeiro meio de quebrantamento, ele está atrelado à decisão que devemos ter sobre crucificarmos o nosso velho homem para este mundo. Gálatas 6,14. A fim de que, como tão claramente simbolizado no batismo nas águas, renasçamos como novas criaturas, mas, como qualquer crucificação, isso significa a nossa própria morte. Quinto,
O grão de trigo precisa morrer e o vaso de barro precisa ser quebrado. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. João 14, 24. A vida está na semente, entretanto, ela está rodeada por uma casca, uma barreira dura que, enquanto não for quebrada, não permitirá que a semente cresça. Jesus falou na necessidade da morte desta casca para que a semente cresça e gere fruto. Portanto, para a semente crescer, ela depende de sua casca quebrar, morrer. Semelhante caso do quebrantamento do homem exterior pode ser observado nos vasos que escondem o tesouro que possuímos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 7-9, 16, 18. Só com o quebrantamento dos vasos de barro que tanto valorizamos em nossas vidas, conseguiremos usufruir do tesouro, da rica experiência em saber lidar e aproveitar cada situação negativa que vivenciemos. Não precisamos dos vasos de barro para viver, mas dos tesouros que estão neles. Para isso, temos que descartar tais vasos, quebrá-los, fazendo com que o tesouro do nosso homem interior prevaleça sobre os desejos pecaminosos da cerâmica de nosso homem exterior. Sexto, conclusão. Estamos em guerra espiritual, com batalhas diárias e constantes, e somos instruídos a nos armarmos para resistirmos nas batalhas e avançarmos. Mas, além de olhar para os adversários externos, iniciamos estas lições incentivando ao Filho de Deus que jamais deixe de vigiar olhando para dentro de si, lutando contra as tendências pecaminosas que sua natureza caída sempre tentará impor sobre a sua vida. Deus te abençoe rica e abundantemente.